Glória a Deus, retornamos aí então, e vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Alguém aí já descobriu quem é esse personagem que nós estaremos falando um pouco dele hoje, né? Se alguém aí pensou em Jesus acertou, glória a Deus. Então, este filho que foi obediente foi Jesus. Foi Jesus e o seu pai, que é Deus, o honrou grandemente pela sua obediência, né? Nós sabemos que Jesus, né, antes que tudo fosse criado, antes que o mundo, antes que os animais, antes que as plantas, enfim, antes que o ser humano fosse criado, ele já existia. Ele já existia. E foi, né? Foi por meio dele que as coisas foram criadas. Ele estava lá, né? Estava lá junto na criação. Estava lá junto na criação. No entanto, né? No entanto, aconteceu aí algo terrível. Terrível. O que aconteceu, irmã Débora? Né? O Senhor criou o céu, a terra, os animais, criou as árvores frutíferas e criou também o homem e a mulher. Quem aí sabe o nome do primeiro homem e da primeira mulher, este casal que foi criado lá no Jardim do Éden? Quem sabe aí? Hein? Quem é que sabe? Adão e Eva. Adão e Eva. Se você pensou em Adão e Eva, você acertou. Glória a Deus. Este casal foi criado pelo Senhor lá no jardim. E o que aconteceu? Como nós sabemos, eles desobedeceram a Deus. Lembram que o Senhor havia dado uma ordem para eles? Olha, de tudo que vocês quiserem comer aqui do jardim, podem comer, fiquem à vontade para comer qualquer fruta, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não comem, essa vocês não tocam, porque no dia que vocês tocar, no dia que vocês comer, vocês vão ficar conhecedores do bem e do mal, né? A vontade do Senhor é que eles não tocassem lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque até então eles conheciam só o bem. Eles conheciam só as coisas boas, aquilo que o próprio Deus havia colocado no coração deles. Mas esses teimosos, né, começando por Eva, se deixou ser enganada pela serpente, foi lá, pegou o fruto que não era para ter comido, e foi lá e deu para Adão também. Ó, Adão, come aí que tá muito gostosa. E o Adão bobão, né, comeu também o fruto. E quando vê, eles já ficaram apavorados. Meu Deus, nós estamos nus. Meu Deus, nós estamos sem roupa. E foram se esconder. E ali você já conhece a história. Deus apareceu lá no jardim, falou com eles, expulsou eles do jardim. Imagina! Eles viviam lá no Jardim do Éden, era tudo maravilhoso, tinha frutas, tinha os animais muito lindos. Era Adão e Eva que cuidavam de tudo lá. E olha o que eles perderam. Perderam um lugar tão maravilhoso, tão maravilhoso. Vocês já foram em algum lugar tão bonito? Por exemplo, na praia, onde tem os mares, ou num rio bonito, com água limpinha. Quem sabe vocês já foram em algum interior que é muito bonito, aquelas montanhas, bastante árvores frutíferas. O jardim era lindo também, era uma paisagem maravilhosa, né? O Adão e a Eva tinham lá, os animais eram seus amigos, né? Os animais que estavam lá, eles podiam brincar com os animais, eles podiam fazer o que eles quisessem. O que eles quisessem era só não mexer no fruto. Mas, né, eles acabaram errando, desobedecendo a Deus, e então foram expulsos desse lugar tão lindo que eles tinham para morar. E o que aconteceu então? Porque o pecado entrou no coração deles e se espalhou pela humanidade, né? A gente sabe, acredito que você criança também sabe, né? Que teve também os dois irmãos, que um matou o outro por ciúmes. Lembram de Caim e Abel? Caim matou o seu irmão Abel. Para vocês ver o tamanho do pecado e da maldade que havia no coração do ser humano. E o que acontece? A gente sabe que o pecado, ele separa a gente de Deus. Quando a gente peca, a gente fica separado. É como se
tivesse uma parede. Pensa aí comigo, ó. Imagine aí comigo, você tem o seu quarto. Aí você entra para dentro do seu quarto e fecha a porta. Aí vamos dizer que ali a porta é o pecado e lá do outro lado da porta está Deus. É isso que acontece quando nós pecamos. A gente fica dessa forma, separados de Deus. E sendo assim, então a gente não tem esse contato com o Senhor, né? Acaba que a gente não tem mais esse acesso com Deus. Por quê? Porque Deus, ele não gosta do pecado, ele não gosta das coisas erradas, né? Você sabe o que é pecado? Né? Tudo aquilo de errado que nós fazemos. Vou dar algum exemplo. Por exemplo, para você criança aí, quando briga com a mãe, isso é errado, isso é pecado. Quando briga com os coleguinhas na escola, né? Isso se torna um pecado, se torna um erro. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos amigos de todos. A vontade de Deus é que nós sejamos bonzinhos com as pessoas mais velhas, né? Quantas crianças fazem feio, chutam o pai, chutam a mãe, né? Isso tudo é errado. Isso nos separa de Deus. Isso nos separa de Deus, não deixa com que a gente fique pertinho do Senhor, não. A gente fica bem longe de Deus quando a gente peca. E foi o que aconteceu então. Devido a Adão e Eva ter pecado, dali para frente, os seus filhos se tornaram pecadores, os filhos de seus filhos se tornaram pecadores, todo mundo ficou separado de Deus. Mas, olha só, aí vai entrar o nosso personagem. Ele bolou, o Senhor Deus, ele nos amou tanto, como nos diz lá no livro de João 3,16, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele nos amou tanto que ele não queria mais ficar separado de nós. Ele pensou, eu não posso deixá-los ficar separado de mim, eu tenho que bolar um plano. E ele bolou, então, esse plano que foi enviar o seu Filho Jesus para vir aqui na Terra, né? E viver aqui, crescer e chegar ao ponto de morrer na cruz também por nós. Este foi o plano que Deus bolou. Por quê? Porque ele nos amava muito, ele nos ama, né? Ele nos ama tanto que ele pensou, tenho que mandar alguém pagar os pecados deste povo, pagar os pecados daquela criancinha que briga com o pai, daquela criancinha que não respeita a professora, eu tenho que mandar alguém para pagar esses pecados. E ele mandou então Jesus. Pense bem, Jesus vivia lá no céu, um lugar perfeito, um lugar, a palavra de Deus nos diz que lá as ruas são de ouro. As nossas aqui não, né? As nossas são de pedra, ou de terra, ou de grama também, né? Tem lugares, por exemplo, nos nossos pátios pode ter gramas, pode ter concreto, asfalto, enfim. Então, nós não temos aqui ruas de ouro, e lá no céu, Jesus, ele tinha ruas de ouro para ele andar. Ele tinha, eu acredito, que as melhores frutas para ele comer. Ele tinha um lugar muito lindo, ele vivia num lugar muito lindo. E ele aceitou, imagina. O seu pai pediu para ele vir à terra. Ó, tu vai lá e tu vai crescer, tu vai pregar a palavra, enfim, deu todas as diretrizes para ele. E disse, tu vai morrer para pagar os pecados de todos esses homens pecadores, de todas essas mulheres pecadoras, de todas essas crianças pecadoras. E aí, então, Jesus obedeceu, imagine, ele saiu de lá do céu, onde ele andava em ruas de ouro, para vir aqui andar numa rua normal, como a nossa, andar na terra, quem sabe até no barro, né? E ele veio então e obedeceu a Deus em tudo, desde quando ele era bem pequenininho, ele cresceu, ele era obediente aos seus pais, ele obedeceu ao Senhor em tudo, tudo, e até mesmo na morte, né? Ele podia ter fugido, quem sabe, dito, não, pai, eu não vou morrer por esses pecadores. Ele podia ter dito isso, mas não foi o que ele fez. Ele obedeceu, ele foi um filho obediente. E aí então que entra aquilo que eu falei para vocês, né? Que Deus, após então Jesus
ter entregado a sua vida por nós, ter morrido na cruz, ter sido obediente, né? Nós sabemos que ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e desde então, Deus deu a ele a mais alta honra. Deus pôs nele o nome que é mais importante. Hoje em dia, no meio dos cristãos, o nome mais importante que existe é o nome de Jesus. É o nome de Jesus, contanto que, por exemplo, quando você já viu lá na igreja alguém doente e o pastor ou a irmã, o irmão, até seu pai, sua mãe, seu avô, vó, tio, tia, quem sabe orando para alguém, dizendo em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus, sai esta doença. Em nome de Jesus, sai esse espírito que incomoda esta pessoa. Quem sabe você já notou, já viu isso acontecer na igreja. E você viu o nome que a gente usa, o nome que os pastores usam, o nome de Jesus, porque se tornou o nome mais poderoso. E sabe por que Deus honrou o seu filho? Jesus, porque ele foi obediente. Ele foi obediente e Deus, ele ama aqueles que são obedientes. Deus, ele ama quando nós somos obedientes, quando nós obedecemos a sua palavra, né? Lá na palavra diz, por exemplo, como é que eu posso dizer? Não pode mentir. E Deus ama quando nós cuidamos para não mentir. Né? Nós sabemos pela palavra do Senhor que Deus não gosta que nós brigue, por exemplo. E quando nós fazemos de tudo para fugir da briga e não brigar, o Senhor ama isso. Por quê? Porque nós estamos obedecendo essa palavra. O Senhor, ele ama quando, por exemplo, o pai e a mãe pede, filho, arruma a tua cama. E o filho de bom grado, a filha de bom grado, vai lá e arruma a sua cama em obediência aos seus pais, em obediência àquele que tem a maior autoridade dentro de casa. Então nós temos esse exemplo tão precioso que é Jesus. Jesus foi um filho obediente. Olha que lindo! E olha como Deus recompensou ele, fazendo com que o nome dele fosse o mais importante, que estivesse acima de qualquer nome, um nome que tem todo o poder, e nós aprendemos com Jesus também a ser obedientes. Quando nós somos obedientes, por exemplo, a mãe e o pai não gostam, não ficam felizes, né? Eu acredito que sim, quando eu obedeço aqui em casa, com certeza minha mãe e meu pai ficam felizes, né? Quando, quem sabe, eles me pedem, Débora, vai lá no mercado comprar galinha para nós fazer o almoço. E quando eu obedeço, com certeza eles ficam felizes. E se eu disser que não, ser teimosa, com certeza eu vou deixar os meus pais tristes. E é assim que acontece mesmo. Então vocês viram que quando nós somos obedientes, Deus, ele nos abençoa também, né? Você já viu, quem sabe, o pai e a mãe disse, ó, se você for obediente, vai ganhar aquele presente que tu queria, né? E você é obediente e ganha mesmo, Deus abençoa aqueles que são obedientes. Então o que nós aprendemos nesta noite? Que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, né? Obedecer os mais velhos, né? Vale muito a pena isso, né? Porque vai trazer alegria para o coração deles, bênção do Senhor para nossa vida, vai deixar os nossos pais alegres, né? Vai fazer muitas vezes nós ganhar aquele presentinho que a gente tanto quer, né? Então, devemos nos esforçar para ser obedientes a Deus, né? Para amarmos o Senhor, para sermos obedientes aos nossos pais, para sermos obedientes aos nossos professores, né? As pessoas mais velhas, o vô, a avó, a prof da escolinha bíblica dominical, precisamos obedecer, precisamos ser comportados. Por quê? Porque Deus ama aqueles que são obedientes, aqueles que não são respondões, que não são briguentos, mas que obedecem, fazem as coisas certinhas. Deus ama esta pessoa. Deus ama esta criança. Deus ama este irmão, esta irmã que é obediente à palavra de Deus, que é obediente às autoridades, né? Então, é isso que nós aprendemos hoje, que devemos ser obedientes assim como Jesus foi,
Ele podia ter se negado, não, eu não vou lá morrer numa cruz para pagar o pecado daquelas pessoas, não, nem, eles não merecem, porque nós não somos merecedores. Mas ele obedeceu até o fim, e Deus, o seu Pai, o honrou, o abençoou grandemente, e assim é com as nossas vidas. Quando nós somos obedientes, o Senhor também nos honra, o Senhor também nos abençoa grandemente. Glória a Deus. Aprenderam? Eu espero que você tenha aprendido aí com mais esta mensagem, com mais esta palavra da parte de Deus. E fica aí o exemplo, então. Jesus foi obediente ao seu Pai. E assim como ele, nós também devemos ser obedientes. Amém?